Então hoje nós vamos falar sobre a continuação, as obras da carne e o fruto do Espírito. Obras da carne, a gente viu que são reações à própria natureza pecaminosa. A nossa natureza pecaminosa produz obras da carne. Para eu produzir o fruto do Espírito, eu preciso sair de um estado de pecado para um estado de regeneração. Eu preciso ser regenerado, eu preciso ser transformado pelo Espírito Santo. Então a gente vai ver alguns textos bíblicos para nos ajudar e vamos meditar juntos, vamos refletir juntos. Eu quero que vocês... Aqui nessa igreja, uma das coisas que Deus me chamou a atenção é a importância que a gente tem que dar às palavras das Escrituras. Não é? A palavra da Escritura que eu estou falando é o seguinte: às vezes você lê um texto, você lê tão rápido que passa batido e você não está enxergando nada do que tem ali. Né? Então, vamos ver o que o Espírito Santo faz na salvação. Né? Atos 19, 1-7. Olha só que interessante esse texto. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Olha a pergunta. Você tem que lembrar que nós estamos no começo da igreja. Esse pessoal não tinha Bíblia escrita, não tinha igreja para explicar para eles nada. E o apóstolo Paulo encontra um grupo de discípulos. Tem uns discípulos aqui. Aí ele chega para esses discípulos e faz essa pergunta: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Imagina a cena. 12 pessoas, uma dúzia de homens. Eles dizem que são discípulos. Paulo pergunta: vocês receberam o Espírito Santo? Não sei o que é Espírito. O que é Espírito Santo? Mas então, vocês são discípulos de quê? Não, somos discípulos de João. Porque nós fomos batizados com o batismo de João. João Batista, quando ele pregava arrependimento. Ele pregava sempre a necessidade das pessoas saírem de um estado ruim para mudarem. Por isso que ele chamou o pessoal de raça de víboras. Raça de serpentes, né? Raça de víboras. Vocês precisam mudar, vocês precisam se converter. Mas se converter a quê? A quem? Esse texto aqui, ele é um texto muito interessante porque ele nos dá um fundamento muito importante sobre a teologia cristã. Ele diz: sem o Espírito Santo não tem conversão. Sem o Espírito Santo não tem mudança de vida. Sem o Espírito Santo, a pessoa pode ser discípulo do que for. Mas está faltando alguma coisa. Agora, quando Paulo faz uma pergunta, você tem que, de novo, lembrar que nós estamos no começo da igreja, certo? Ele faz uma pergunta muito interessante, que se a gente perguntar hoje, um monte de gente não vai saber responder. Qual que é a pergunta? Vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Como é que você sabe que você recebeu o Espírito Santo? Como é que você responde uma pergunta como essa? Paulo tinha a convicção de que quando o Espírito Santo entra na pessoa, muda tudo. Não são apenas os dons
que apareceram aqui. Aqui apareceram dons espirituais importantíssimos. Eles passaram a falar em línguas e profetizar, tiveram uma dimensão assim espiritual incrível. Mas como é que você sabe que o Espírito Santo entrou em você? Porque ele promove algo muito interessante e a gente vai ver isso nos outros textos. É o Espírito Santo que atua para a vida. João 16, 5 a 11. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem fazer, tá? Não é porque a gente está gravando que não pode entrar pergunta aqui. Ok. Aí já é uma questão das várias interpretações teológicas. Existem interpretações que dizem que o batismo do Espírito Santo é na conversão. Outros dizem que o batismo do Espírito Santo é uma segunda bênção, algo posterior à conversão. A gente vai poder mexer com isso um pouco mais para frente, tá? Mas é mais por causa das interpretações teológicas das igrejas, das várias interpretações que se tem. Tá? João 16, 5 a 11. Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta para onde vais. Jesus está falando com os discípulos pouco antes dele ir para a cruz. Ok? Porque falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Ele estava falando sobre a cruz. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Então, Jesus está dizendo que quando o Espírito Santo viesse, ele convenceria as pessoas. A obra de convencimento dos corações é obra do Espírito Santo. Eu posso pregar o Evangelho, eu posso falar com as pessoas, mas se o Espírito Santo não converter o coração da pessoa e não convencer a pessoa da verdade, a pessoa não se converte, ela não entende. Então vamos entender um pouquinho esses três tópicos. Primeiro, pecado. Ele convencerá o mundo do pecado. Por quê? O que tem a ver? Porque o pecado é a causa fundamental de toda dor e sofrimento no mundo. E a Bíblia ensina que todos os pecados estão separados de Deus. Romanos 3, 23. Né? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos os pecados estão afastados de Deus. A humanidade está afastada de Deus e por causa disso é que existem as grandes desgraças no mundo. Por exemplo, quando alguém fala assim para você, eu não creio em Deus porque se Deus existe, por que existem tantas dores e tantos problemas e tanta desgraça e tanta guerra e tanta isso, tanto aquilo? É porque o coração das pessoas que fazem esse tipo de pergunta está tão preso numa falta de conhecimento, ou melhor, deixa eu refrasear essa frase aqui. As pessoas elas estão tão longe do conhecimento do que é o pecado que elas têm que culpar alguém. Culpa Deus, né? Eu não creio em Deus porque tem guerra, mas a guerra é problema dos homens, não é problema de Deus. Mas porque tem dores no mundo. Mas isso daí é problema dos homens também. Nós é que acabamos com o mundo, nós que destruímos a natureza, né? E assim por diante. Então, o Espírito Santo nos convence do pecado porque o pecado é a causa fundamental de todo o problema. Da justiça, Deus é perfeitamente justo e não pode ignorar o problema do pecado. Deus é justo, a palavra de Deus é justa. E quem é que nos convence disso? É o Espírito Santo. E do juízo, por quê? Porque o juízo é a consequência dessa justiça. Pensa sempre que a justiça é a base do julgamento. O julgamento é o juízo.
certo? Aqueles que rejeitam a Jesus enfrentarão o julgamento pelos seus pecados. Mas todos vamos enfrentar o julgamento também. Né? O Senhor Jesus disse que ele vai julgar o mundo em 2 grupos. Um grupo, ele vai dizer, vinde benditos do meu Pai, e o outro grupo ele vai dizer, afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Mas quem que me convence do juízo de Deus? É o Espírito Santo. Quem me convence da base do julgamento, da justiça de Deus, da palavra de Deus? É o Espírito Santo. Aqui a gente começa a entender algumas coisas interessantes que eu quero destacar com vocês. Sem o Espírito Santo não poderíamos ser salvos. Okay? Por quê? Efésios 2. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Desculpa. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Leia de novo o que está escrito aí no começo. Vocês estavam o quê? Mortos. Então agora nós temos uma pergunta importante. Se nós estávamos mortos, morto consegue se ressuscitar? Olha como é sério isso. Morto consegue se ressuscitar? Não, né? O morto consegue dar vida para si mesmo? Não. O próprio Senhor Jesus, diz a Bíblia, que foi o Espírito Santo que o ressuscitou dentre os mortos. Ok? Então, a morte, ela igualou toda a humanidade. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Aí Paulo diz, todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. A vida de Cristo veio sobre mim quando eu ainda estava morto. Aí você fala assim, mas peraí, não fui eu que fui atrás de Deus para aceitar Jesus e resolver esse problema? Não, não foi. Foi Deus quem veio a você. Por isso que eu sempre digo, viu, gente, olha, o fato de vocês crerem no Senhor, nós cremos no Senhor, isso é um privilégio. Mas é um privilégio porque é uma dádiva divina, não é um privilégio porque eu resolvi fazer isso. É por isso que você vê tanta gente que muitas vezes até ouve o Evangelho e não quer saber. E rejeita e morre rejeitando. Por quê? Porque a morte, ela se estabelece, né? E aí entra uma... filho, muito obrigado. E aí entra uma coisa muito importante que se chama graça de Deus. E a soberania de Deus. E a doutrina da eleição. Deus chamou você da morte para a vida. Por isso que a gente tem que andar de joelho, viu, gente? A gente tem que agradecer ao Senhor todo dia. Que não foi a gente que foi atrás dele. Ele que veio até nós. Né? Agora, mas aqueles então que rejeitaram é porque o Senhor não ama eles? O Senhor os ama, mas é que quando o Senhor veio sobre nós, ele trouxe vida. Quando ele trouxe vida, você ouviu a mensagem e creu. Ele vem para trazer vida. Vem a mensagem, a pessoa não crê, a morte se estabelece, porque a morte existe na face da terra. Então, estão entendendo ou está muito complicado isso? É um convite, mas é um convite aí que está. É mais que um convite, moça. É uma ação de Deus para você crer, porque o morto não consegue crer. Olha,
Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. A salvação é graça de Deus. A salvação não é obra humana. Ele vai explicar isso. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. É que assim, não dá para a gente definir num gráfico que horas que essas coisas acontecem, sabe? Fala assim, então eu sou salvo, mesmo sem eu querer ser salvo? Não é assim. A graça de Deus vem sobre nós quando estamos mortos. Mas como que essa graça chegou a mim? Muitas vezes pela pregação. Exato, a pregação do Evangelho, porque tem gente que... deixa eu explicar uma coisa para vocês. A doutrina reformada, ela é muito baseada nas interpretações calvinistas, nas interpretações de João Calvino. E o calvinismo não tem nada de ruim, mas o hipercalvinismo, chamado hipercalvinismo, é problemático. Ou seja, Deus me deu vida porque Ele escolheu me dar vida. A gente não entende isso. Não é lógico isso. Aí vem o hipercalvinismo e diz, Deus escolheu, então você não precisa pregar. Você não precisa pregar, porque aí as pessoas vão ser salvas. Não pode. Não, exatamente. Então, tem um convite de Deus. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Nesse convite de Deus, não me pergunte detalhes que eu não consigo interpretar isso. Mas nesse convite de Deus vem a graça do Senhor e promove vida para eu crer. Porque morto não crê, é isso que eu quero mostrar para vocês. Aí você vai dizer, então, mas como que uma pessoa não crê? Porque ela rejeita. Aí é a mesma coisa que você me dá um copo de água, eu digo, não quero. A graça veio a todos os homens. Mas, aí vem, nesse convite, o quê? A minha resposta. Efésios 1,13 diz o seguinte, só um minuto. Efésios 1,13 diz assim, tendo ouvido o evangelho da vossa salvação e tendo nele crido, tendo ouvido o evangelho da vossa salvação e tendo nele crido, tem um espaço aqui. Eu não sei que espaço é esse, quanto tempo isso demora. Eu não sei como que o Senhor faz isso, mas o que eu quero mostrar para vocês é que a morte não me permite crer. A pregação promove essa graça. Porque quando eu ouço a mensagem de Jesus, algo acontece dentro de mim que diz, não é lógica humana, não é racional, é espiritual. E vem a graça de Jesus sobre a minha vida, eu creio, entrego minha vida para o Senhor. Morto nos seus delitos e pecados. A morte é espiritual, certo? A morte faz com que a gente fique afastado de Deus. Se a gente pegasse um defunto, horrível, né? Se a gente pegasse um defunto e pusesse aqui, o que você esperaria desse defunto? Nada. Certo? Ele não tem reação, ele não tem vida. Mas se Deus pusesse a mão nele e ele acordasse, teria a possibilidade dele crer e de se converter. Então, a graça de Deus, pensa nisso, por isso que a gente não pode entender as coisas de qualquer jeito. Aqui diz, pois vocês são salvos pela graça. A fé, tem uma frase muito bonita que diz que a graça
é a mão que dá. A fé é a mão que recebe. E isso é algo que o Senhor faz e não dá para você pôr isso daí num gráfico, sabe? O que vem primeiro, o que vem depois, o que vem primeiro. É tudo junto, porque a pregação do Evangelho não pode parar, certo? Então, por isso que eu falei que quando eu falo hipercalvinismo, é quando há aquela interpretação assim excludente, sabe? Então se Deus me recebeu é porque ele rejeitou. Não, ele não rejeitou. Todos nós estamos sob o pecado. A mensagem do Senhor é anunciada a todo mundo. E quando você ouve a mensagem, esse milagre que acontece é porque o Senhor botou uma gota de vida, você acordou, você creu, você recebeu a salvação, você passa a ser regenerado, a vida muda e etc. Olha o texto bíblico. Olha o texto bíblico. Vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isto não vem de vocês, nem a fé vem da gente. Do que eu vou me gloriar? Por isso que ele diz, para que ninguém se glorie. O que eu tenho então? Por isso que Paulo, num outro texto, ele diz assim, o que você tem que você não tem recebido? Por que você se acha melhor que os outros? Por que você se acha, por que você vai se tornar arrogante? O que você tem que você não recebeu? A nossa gratidão, ela tem que ser multiplicada por milhares de vezes. A gratidão pela salvação. Aí ele continua, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Toda a criação é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, certo? O Deus triuno, né? Então, somos criação de Deus, realizada em Cristo. A criação foi realizada em Cristo. Tudo converte em Cristo, tudo vai para Cristo. Você sabe que lá em o texto que a gente leu de João 16, diz assim, Jesus fala assim, falando do Espírito Santo, Ele me glorificará. Mas não é o Pai, o Filho e o Espírito Santo a mesma pessoa? É. Mas dentro da Trindade existe uma hierarquia, um respeito tão incrível que culmina tudo em Cristo. E aí ele diz que em Cristo nós devemos fazer as boas obras. As boas obras não salvam, as boas obras são resultado da salvação. Essa corresponsabilidade que você falou, Zé Eduardo, em teologia existe uma coisa que se chama vice-regência. Vice-regência. Quando Deus criou Adão, e ele pôs Adão para cuidar do jardim, ele deu ordens para Adão, mas que seria junto com Deus. A regência, o rei é o Senhor, mas junto com Deus Adão deveria trabalhar. O pecado veio e fez o quê? Separou o homem de Deus. Nessa separação, é a briga de quem é rei. Nessa separação, a humanidade se perdeu. A humanidade se afastou de Deus. Por isso que Paulo fala em Romanos 3:23, destituídos estão da glória de Deus. Nós fomos destituídos, nós perdemos aquilo que Deus nos deu lá em Adão e Eva. Nós perdemos por causa de Adão e Eva. Por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte. Ressuscitados então com Cristo. Olha que interessante esse texto. Romanos 8, 9 a 11. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne. Paulo está falando isso daqui para quem? Para o cristão, certo? Quando você vê Romanos capítulo 8, é porque você tem que lembrar de Romanos 7. Romanos 7. Romanos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7
Paulo fundamenta sobre o que a natureza do pecado faz com a gente. E em Romanos 8, ele traz a lei do Espírito, que traz vida. E aí então ele diz, entretanto vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Olha a pergunta de Paulo. Vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Se, de fato, o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo? Não pertence a Cristo. Mas, se Cristo está em vocês, obviamente, olha a trindade aqui, né? Cristo, Espírito Santo, né? Eu recebo a Cristo na minha vida. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito, olha aqui, o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Aí a gente aprende uma coisa incrível, que tudo aquilo que aconteceu com o Senhor Jesus era um modelo para acontecer com a gente. Você nunca se perguntou por que Jesus foi batizado? Se o batismo é para arrependimento de pecado e ele não tinha pecado? Por que ele foi batizado? Por isso que João Batista, quando viu Jesus, falou, eu deveria ser batizado por ti, não batizar o Senhor. Ele diz, deixa para que se cumpra toda a justiça. Toda a justiça, tudo aquilo que é estabelecido pelo Senhor. Por quê? Porque o plano de Deus qual é? Arrependimento, vida nova. Aquilo que aconteceu com Cristo é o que tem que acontecer comigo. Não é? Como é que Jesus nasceu? Falem para mim. O anjo apareceu a Maria e disse o que para ela? Você vai ter um filho chamado Jesus. Ela disse, mas eu nunca tive relação com homem algum, como é que eu vou ficar grávida? Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus, né? Não é isso? Olha o modelo. O Espírito Santo vem sobre a minha vida, me faz nascer de novo, e o ente santo é filho de Deus. Esse ser tocado pelo Senhor é filho de Deus. Aí o que esse filho de Deus tem que fazer? Se batizar. Foi Jesus que passou pelo batismo na sua fase adulta. Estão vendo o modelo? Né? Então, como que a gente nasce de novo? Pelo Espírito Santo. Eu não gosto, e acho que é melhor vocês também não usarem essa palavra, porque a gente não vai usar aqui na igreja. Eu não gosto de usar a palavra aceite a Cristo. É como falar com o morto, levanta. Né? Ele tem que levantar primeiro pelo poder do Espírito Santo. Então, receber a Cristo é a palavra bíblica. Eu recebo a Cristo. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram da vontade da carne, nem do sangue, mas de Deus. Tudo começa nele. Tudo começa nele. Como é que o mundo foi criado? Começou como? Em Deus. Como é que começa a Bíblia? No princípio, criou Deus os céus e a terra. A iniciativa foi de quem? De Deus. E o que havia sobre a face do abismo? Porque havia o quê? Caos, escuridão, não tinha nada. Né? E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus. Primeira coisa que Deus criou, qual foi? A luz. Pensa nisso como modelo de conversão. O que é a luz para nós? Jesus. Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João capítulo 8. Você está percebendo que está tudo interligado? Tudo, a Bíblia inteira está interligada. Você não pode ler um texto fora do contexto, você não pode dizer que o Antigo Testamento já passou, porque é antigo. A gente não pode fazer isso. A gente tem que olhar as Escrituras como um todo, porque os princípios estão ali. Né? Quando Deus criou todas as coisas, foi iniciativa dele.
Quando Jesus veio ao mundo, foi iniciativa de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus quis fazer isso. A iniciativa foi divina. E vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Gálatas. Deus enviou o seu Filho. E como então que eu posso dizer que a salvação é obra minha? Ou que eu sou tão legal que eu recebi Jesus na minha vida? Eu não sou legal, eu sou um morto perdido, mas é a bondade e a misericórdia de Deus que tocou a minha vida, me deu. E eu ouvi essa mensagem. Quando eu ouvi, eu criei. Quando eu criei, eu fui selado com o Espírito Santo. Agora, por isso, a gente pode falar sobre isso outro dia, que o batismo do Espírito Santo não pode ser tratado como um cristão não tem o Espírito Santo. Porque quem não tem o Espírito Santo não é cristão. Então, para eu ser cristão, eu tenho que ter o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é uma plenitude, é diferente. É um enchimento. Faz parte do processo de santificação e de desenvolvimento da sua salvação. Ouvindo isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, tem igreja que acha que o batismo tem que ser em nome de Jesus apenas. Agora, você tem que entender uma coisa. De novo, isso aqui é o começo da igreja. Qual que era o tema aqui? O tema é que esses 12 homens eram discípulos de João. E por causa disso, Paulo falou para eles, olha, gente, vocês precisam crer em Jesus. Porque vocês não são cristãos. Vocês são seguidores de João Batista. Vocês precisam de Jesus. Então, quando a Bíblia diz eles foram batizados em nome de Jesus, está implícita a Trindade. Porque a ordem do batismo foi dada por Jesus. Então, você não pode mudar. Mateus capítulo 28, 18 a 20. É-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, nós não podemos mudar a fórmula. A fórmula é trinitária. A fórmula é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É que você tem que entender o texto. Eles foram batizados em nome de Jesus em que sentido? No sentido em que passaram a crer em Cristo. Quando eles passaram a crer em Cristo e Paulo orou por eles, o Espírito Santo veio. Porque o Espírito Santo não vem sobre as pessoas por uma denominação ou coisa parecida, mas pela fé em Cristo. Quando Jesus é ministrado. E certamente Paulo pregou Cristo para eles. O texto aqui está resumido. Olha a pergunta de Nicodemos aqui, no versículo 4. Porque, vamos ver o texto rapidinho. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou, digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Olha o verbo. Ninguém pode. Se ninguém pode ver o reino de Deus, significa que as pessoas que não nascem de novo não enxergam o reino. Ok. Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus, digo a verdade. Ninguém pode, ao verbo, entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Tem dois verbos interessantes aqui. Quem não nasce de novo não vê o reino de Deus, quem não nasce de novo não entra no reino de Deus. Então não é um status religioso que resolve isso. Muita gente, infelizmente, muita gente vive um status religioso. Aí eu frequento a igreja tal, porque meu pai frequentava, minha mãe frequentava, minha avó frequentava, e eu frequento essa igreja e está tudo bem, e está tudo certo, e eu tenho uma religião e acabou. Porque eu aprendi as fórmulas, os ritos.
ore em nome de Jesus, leia a Bíblia é a palavra de Deus. Eu aprendi isso na minha cabeça. É aí que entra a continuação da nossa mensagem que você não pode perder. Quando eu falar sobre qual que é o tema da nossa mensagem? Obras da carne e sem o fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo é a consequência do novo nascimento. Quem não tem o fruto do Espírito Santo evidencia que não nasceu de novo. Eu não tenho que julgar. Eu não vou julgar quem é, quem não é, quem vai para o céu, quem não. Isso eu não posso fazer, eu não tenho essa autoridade. Nem você, nem ninguém. Mas pelos frutos os conhecerei, diz a Bíblia. Certo? Não é julgamento. É o fruto. E aí você vai ver lá que o fruto do Espírito está no singular, né? O fruto do Espírito. E ele começa com o quê? Amor. O fruto do Espírito é o amor. Você perguntou, as pessoas ficam falando mal dos outros, as pessoas ficam não sei o quê, as pessoas ficam criando problemas, não sei o quê. Falta amor. Agora, o amor é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Romanos capítulo 5. Está vendo? Está tudo conectado, gente. Tudo conectado. Vamos orar? Tudo bem? Podemos orar? Eterno Deus, obrigado pela Tua palavra. A Tua palavra é a verdade. E o Senhor não permite que a gente fique confuso, porque a Tua palavra explica tudo para a gente. É claro, Senhor, que tem muita coisa que para nós é difícil de explicar. Mas nós recebemos essa palavra pela fé e essa palavra entrou dentro de nós. Nós cremos nela. E crendo na Tua palavra, Senhor, nós descansamos na Tua verdade, na Tua soberania, no Teu amor. Em nome de Jesus Cristo. Amém.